sou Wilson Donge, portanto, especialista em matérias de direito fiscal, sou jurista. Gostaria de agradecer o convite que me foi interessado para abordar sobre o regime jurídico das faturas neste evento. Gostaria também de parabenizar a organização pela iniciativa. É uma iniciativa que vai naturalmente contribuir para o desenvolvimento ou o aumento da literacia fiscal para os contribuintes e para toda a sociedade, naquilo que tem a ver com, tanto o conhecimento necessário para que as pessoas possam lidar no seu dia a dia com aquilo que são as suas obrigações tributárias. Portanto, o tema que me foi apresentado para apresentar nesta sessão é o regime jurídico das faturas. Dizer que o regime jurídico das faturas é um documento que vem disciplinar na nossa ordem jurídica tanto o uso das faturas, quer pelas empresas, pelos seus clientes, e também, portanto, aquilo que são as exigências que a lei impõe, que devem ser observadas pelos agentes econômicos para que as faturas sejam válidas para efeitos fiscais. Portanto, a fatura tem, assim, uma importância central no nosso ordenamento jurídico, na medida em que permite que a administração fiscal consiga verificar a realidade tributária de cada contribuinte relativamente a determinado período fiscal. É com base na fatura que os contribuintes registram todos os seus factos tributários, nomeadamente aquilo que são, portanto, as suas aquisições, aquilo que são as suas transmissões de bens, que vão naturalmente alimentar, portanto, toda a sua contabilidade, sem prejuízo de outros pressupostos que devem ser observados a nível da contabilidade. Com a implementação do IVA em 2019, foi revisto o regime jurídico das faturas, tendo sido aprovado um diploma que veio conformar a disciplina das faturas com a nova realidade fiscal, sendo que o IVA é um imposto relativamente às transmissões de bens e prestações de serviços, e por isso é baseado na fatura. Daí, portanto, tivesse ouvido a necessidade de ajustar as faturas à nova realidade do próprio IVA, que pressupõe que o IVA deve ser liquidado nas faturas. E com isso os contribuintes passaram a estar a ser sujeitos a uma série de obrigações. Desde logo, as faturas só podiam ser emitidas ou só passaram a só poder ser emitidas por via de software devidamente certificado pela Administração Geral Tributária ou por via de blocos de faturação devidamente, portanto, emitidos por gráficas ou tipografias devidamente também licenciados pela Administração Geral Tributária. Este diploma, portanto, vigorou desde 2019 até este ano, que veio a ser alterado. No essencial, tudo foi mantido, com algumas alterações de relevo, que vamos agora aqui também referir, tendo em conta que portanto, deu um passo mais à frente daquilo que era o contexto anterior. As faturas, para além de serem processadas em softwares de faturação certificados, que deviam ser reportadas e que devem ser reportadas mensalmente por via de um ficheiro SAFTE, a que todos os contribuintes do regime geral e simplificado estavam obrigados, o novo diploma passou também a contemplar a fatura eletrónica. Portanto, que é a fatura que o contribuinte, no momento em que realiza a sua operação de venda, seja de bem ou de serviço, portanto, essa fatura é imediatamente comunicada para a Administração Geral Tributária, portanto, por via em tempo real. Isso vem permitir facilitar o próprio contribuinte e também a própria Administração Geral Tributária, que consegue verificar em tempo oportuno e tempestivo as transmissões de bens que o contribuinte vai fazendo ao longo daquele determinado período. Mas a fatura eletrónica não substitui o SAFTE, na medida em que ela só comporta uma via, ou seja, a fatura emitida, e não reporta a fatura recebida. Já o SAFTE, portanto, tem as duas vias, a fatura emitida e a fatura recebida, o que pressupõe dizer que os contribuintes continuam ainda assim obrigados a submeter tanto o ficheiro SAFTE, sem prejuízo do reporte da fatura eletrónica, que é feita de forma automatizada. Portanto, esta fatura eletrónica impõe-se aos contribuintes do regime geral e do regime simplificado. Na verdade, é uma obrigação que abarca não só os contribuintes que estão em Luanda, mas que estão em todo o país.
E neste ponto nós gostaríamos aqui de fazer uma observação, na medida em que aqueles contribuintes do regime simplificado que se encontram nos pontos mais recônditos do país, onde não há efetivamente a internet, e também há contribuintes do regime geral que operam nos pontos do país, no interior do país onde não há internet, mas que estão obrigados a ter essa fatura eletrónica. O que, a nosso ver, devia ser uma exceção, na medida em que, se não conseguirem cumprir com esta obrigação, passam a ser penalizados com a desabilitação do próprio sistema para que possam continuar a exercer a sua atividade econômica, o que nos parece uma medida que não ajudará no desenvolvimento do próprio comércio jurídico ou do próprio crescimento econômico, porque vai impedir as empresas de continuarem a exercer as suas atividades na decorrência de não estarem a cumprir com esse pressuposto de submeter as suas faturas eletronicamente. O novo regime traz assim também vem também concatenar o regime da faturação, da autofaturação, que tinha um diploma separado próprio, mas agora é integrado no novo regime, e vem disciplinar aí a possibilidade dos contribuintes que operam, portanto, no setor primário, poderem autofaturar naquelas situações em que os seus fornecedores não tenham a capacidade ou não emitam a fatura, mas especifica muito bem aí quais são os setores relativamente às transmissões de bens, mas também abre a possibilidade de, em relação aos serviços, estes contribuintes poderem autofaturar no limite de 20% do seu total de custos relativamente a determinado período econômico. Então, a fatura também, para além de ser um documento, passa a ser um cheque para os contribuintes que sejam sujeitos passivos de IVA, na medida em que nas suas aquisições lhes é emitida uma fatura com IVA, e este IVA contido na fatura permite-lhes fazer, portanto, a dedução ou permite-lhes pedir o reembolso à Administração Geral Tributária. Então, a fatura é também um cheque, daí a importância de regular a fatura com a disciplina com que nós temos vindo a verificar e com o rigor que nós temos vindo a verificar, porque a fatura, desde o surgimento do IVA, já não é um documento qualquer. É um documento que tem grandes implicações do ponto de vista fiscal e financeiro, tanto quer para o contribuinte, quer para a Administração Geral Tributária. Daí, portanto, a sua importância para os contribuintes que se propõem a exercer atividade econômica. Nós temos vindo a assistir muitas empresas ou muitas pessoas individuais que vão, portanto, praticando qualquer atividade de prestação de serviço, influências e entre outros. Estes também estão obrigados ao regime jurídico das faturas e devem naturalmente consultar quais são as suas obrigações para que não se venham confrontados com penalidades junto da Administração Geral Tributária naquilo que são as suas obrigações de cumprimento com as disposições do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Portanto, o regime jurídico também vem clarificar algumas situações que eram reguladas via circulares da Administração Geral Tributária, nomeadamente as questões da nota de débito, nos redébitos ou repasse de despesas, em que vem agora trazer novos documentos que não eram contemplados no regime anterior e que vem facilitar, portanto, o tratamento contabilístico e fiscal destas operações de débito ou redébito de despesa aos contribuintes. Mas traz aí uma norma no número 9 do artigo 4 do novo regime jurídico, de uma série de documentos que não considera como sendo faturas, apesar de que estes documentos já eram contemplados no regime anterior, são transplantados para esse novo regime, mas aqui o novo regime traz uma norma que se reveste de uma certa ambiguidade, ou seja, ela é permeável a duas interpretações, para o contribuinte e para a Administração Geral Tributária. A norma diz que aqueles documentos não são, para efeitos fiscais, aqueles documentos não se consideram faturas, mas têm uma relevância fiscal. Portanto, ao dizer que tem relevância fiscal e ao dizer que aqueles documentos não são considerados faturas, a norma auto-anula-se, porque ela diz que aqueles documentos, nomeadamente a nota de débito, ela diz que não é uma fatura, mas depois diz que tem relevância fiscal. Essa relevância fiscal para o contribuinte pode usar a nota de débito como uma fatura
para efeitos de dedução dos seus custos a nível da contabilidade ou a nível do imposto industrial. Por exemplo, também a fatura pro forma, que não é uma fatura para efeitos fiscais, mas a norma vem dizer que tem relevância fiscal. Se um contribuinte que pede uma fatura pro forma e nessa fatura pro forma constar o IVA, ele for liquidado o IVA, nos termos do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o contribuinte não pode deduzir esse IVA constante da fatura pro forma. Mas o regime jurídico vem dizer que esta fatura pro forma tem relevância fiscal. E se o contribuinte daquela fatura pro forma efetivamente pagou o IVA ao seu fornecedor, que não emitiu a fatura definitiva, mas limitou-se a emitir a fatura pro forma, vai permitir o contribuinte deduzir o imposto constante daquela fatura pro forma, porque é a própria lei que diz que aquele documento tem relevância fiscal. O documento não é uma fatura, porque a lei diz que o documento não é uma fatura, mas o documento tem relevância fiscal. Eu percebo, portanto, a intenção do legislador quando diz que esse documento tem relevância fiscal, mas era numa ótica da fiscalização para, naturalmente, facilitar a Administração Geral Tributária a fazer as correções que tiverem, considerando aqueles documentos para efeitos fiscais, mas só para efeitos de correções em sede de expensão tributária. Mas o contribuinte pode usar essa norma também a seu favor, porque a norma tem uma abertura que permita então retirar este entendimento, não é? Este entendimento na medida em que aqueles documentos que a lei não considera fatura, mas para efeitos de dedução ou para efeitos de justificação do custo, portanto, ela tem relevância fiscal, então aqueles documentos podem se admitir para efeitos de inserção na contabilidade e justificar, portanto, os débitos ou os créditos junto da Administração Geral Tributária. Portanto, são essas observações que eu apenas gostaria de fazer em torno do novo regime jurídico das faturas, mas realçar aqui, portanto, que é importante que se estabeleçam limiares quanto à fatura eletrónica para se excluir aqueles contribuintes que estão nas zonas onde não existe internet e que não podem naturalmente operar com a faturação eletrónica, porque senão estariam em incumprimento permanente com a Administração Geral Tributária e sujeitos também a penalizações permanentes com a Administração Geral Tributária. Portanto, era isso que se me oferecia dizer em torno do regime jurídico da fatura. Não podemos ir mais longe por causa do tempo que é limitado, mas coloco-me, portanto, à vossa disposição para as questões que acharem pertinentes e podemos então aqui respondermos nesta sede. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Wilson Dons. Alguém tem alguma questão para fazer em direto sobre o que foi exposto do ponto de vista do regime jurídico das faturas? Alguém tem alguma questão pontual? Alguém tem? Sim. Protocolo, ajuda só aqui com o outro microfone que é o nacional. Quer fazer uma questão? Dr. Wilson, tem aqui uma questão para si. Muito bem. Boa tarde. Sim, boa tarde. Consegue ouvir? Consigo, sim. Sim, o Dr. Dons disse que nós podemos fazer a inserção das faturas pro formas na contabilidade. Eu gostaria de saber qual é o tratamento mais ou menos que eu posso dar, se é numa 75 ou vai para uma conta de custo não aceita fiscalmente, numa 78, nesse caso. Custos não operacionais. Obrigado. Bom, portanto, doutor Wilson, nós nem todos somos contabilistas. E o 75 que eu vi aqui, pensei que fosse o ano de 1975, ano em que Angola alcançou a independência, até porque nós estamos nas celebrações. Portanto, ajuda-nos também a clarificar. Depois falou 78, não sei se foi o ano em que o contribuinte nasceu, então não sei, ajuda-nos lá a entender como é que se pode então fazer a inclusão dessas faturas, do que é esse 65, 71, por favor. Muito bem. Bom, eu ouvi a questão que foi colocada, gostaria antes de clarificar que eu não sou contabilista, sou jurista e também sou gestor de empresa, mas não sou contabilista. Agora, o tratamento, os lançamentos contabilísticos, os contabilistas vão nos ajudar, os contabilistas aqui presentes
vão nos ajudar a esclarecer a questão que foi colocada do ponto de vista contabilístico. O esclarecimento que eu vou dar é do ponto de vista jurídico. Ou seja, a lei diz que só são feitos os documentos para efeitos de reconhecimento de custos ou para efeitos de reconhecimento de custos ou de proveitos aqueles documentos que estão em conformidade com o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. O regime jurídico diz quais são os documentos que são considerados faturas, portanto, no seu artigo 4, penso eu, vem dizer quais são os requisitos da fatura, e quando um documento contém aqueles requisitos da fatura, então ele pode ser aceito para efeitos de reconhecimento de um custo ou de um proveito. Quais são os requisitos das faturas? São, nomeadamente, o nome do transmitente e do adquirente, que a fatura seja emitida através de um software de faturação devidamente certificado pela AGT, portanto, que ela mencione todos aqueles elementos que o regime refere, o NIF, tanto do transmitente como do adquirente, a referência do software, o código hash, a liquidação do imposto, a discriminação dos bens transmitidos, o preço, entre outros. Portanto, são aqueles elementos todos que a norma refere, que vão fazer com que um documento seja considerado uma fatura para efeitos fiscais. Faltando um daqueles elementos, não é? Faltando um daqueles elementos, aquele documento é um documento que se pareça com uma fatura, mas para efeitos fiscais ele não será considerado uma fatura. Mas depois, a referência que eu estava aqui a fazer relativamente aos documentos que não são considerados faturas estão no número 9 do artigo 4. Portanto, ele traz aqui os borderos bancários, a fatura pro forma, a guia de remessa e transporte, nota de crédito, nota de débito, nota de encomenda. Portanto, todos estes documentos não são faturas para efeitos fiscais. Portanto, os contribuintes podem ter esses documentos arrumados na sua contabilidade. Os lançamentos, os contabilistas vão nos informar como é que eles se lançam do ponto de vista contabilístico, mas não podem fazer uma dedução em sede de imposto sobre valor acrescentado, ou não podem reconhecer esse custo quando tiverem a fazer o apuramento da contabilidade com base nestes documentos, porque a lei diz que não são documentos considerados faturas, não são faturas, portanto. Mas a circunstância da norma dizer sem prejuízo da sua relevância fiscal já vem também permitir que estes documentos devam estar na contabilidade ou na contabilidade e devem ser, portanto, refletidos quando se estiver a fazer os apuramentos, porque é a própria norma que vem dizer que para efeitos fiscais estes documentos são relevantes. E eu dei o exemplo da fatura pro forma. Nos termos do Código do Imposto sobre Valor Acrescentado, quando um contribuinte faz uma venda, portanto, ele tem que nesta venda, para além do preço do bem que ele está a vender, tem que incluir o imposto correspondente, que é o IVA. Portanto, e do ponto de vista legal, diz que tem que liquidar o imposto. Portanto, ao transmitir o bem, ele tem que liquidar o imposto. O que é liquidar o imposto? Liquidar o imposto é fazer incluir na fatura, para além do preço do bem, também tem que incluir o imposto à taxa correspondente, e isto corresponde à liquidação do imposto. Mas a liquidação do imposto só pode ser liquidada numa fatura. Numa fatura, nos termos do artigo 11 do Código do Imposto sobre Valor Acrescentado, em conjugação com o regime jurídico das faturas. Ao emitir uma fatura pro forma, como o regime jurídico das faturas diz que uma fatura pro forma não é uma fatura, então na venda o contribuinte, quando lhe é solicitada uma fatura pro forma, não pode na fatura pro forma incluir o IVA, não pode liquidar o IVA, porque ele na verdade não está a fazer ainda uma venda, está a informar o preço da venda sobre o bem que lhe foi solicitada aquela fatura pro forma. Mas se acontecer que o contribuinte, ao emitir uma fatura pro forma, liquida o IVA... Dr. Wilson? Sim. Dr. Wilson, nós temos aproximadamente 4 painéis, ainda nem estamos no primeiro, mas eu gostei de saber que a fatura pro forma não é fatura, não sei porque colocar o nome fatura na fatura pro forma, mas pronto. Aqui tem contabilistas, eu quero agradecer, poderíamos certamente continuar com essas questões. Quero agradecer, foi muito claro. Obviamente aqui tem contabilistas que nos vão ajudar sobre a análise que se impõe à questão do nosso colega aqui. Quero agradecer, valorizar o seu tempo, disponibilidade,
Mas qualquer outra questão, nós temos um grupo no WhatsApp que nós podemos colocar lá as questões e oportunamente os nossos oradores vão responder. Mais uma vez, obrigado. Quer deixar um abraço para alguém aqui em especial? Eu agradeço à organização pelo convite e pronto, e cumprimentar todos os presentes, todos que nos ouvem, pelo interesse que demonstram, tanto nestas matérias fiscais que são muito interessantes, apesar de alguma complexidade. De resto, desejo que o evento decorra com proveito para todos, tanto para a organização como para aqueles que assistem, do ponto de vista da retirada das informações ou do acolhimento dos conhecimentos que, portanto, procuram obter com este evento. Mais uma vez, muito obrigado e boa tarde a todos.